Fala pessoal, sou o professor Fabrício Pessoa e sejam bem-vindos a mais uma correção de questões. Hoje eu estou aqui com essa questão do Enem que fala o seguinte, veja só. Na verdade, é uma questão do tipo Enem, né? É uma questão do simulado SAIS do ano de 2021. Fala o seguinte, a quantidade de horas que um funcionário chegou atrasado no trabalho está relacionada a seguir. Em relação a essa quantidade, o valor que representa o desvio padrão é qual? Vamos lá, pessoal, vamos dar uma relembrada, né? Desvio padrão nós sabemos que é uma medida de dispersão, né? E ela é calculada por meio da raiz quadrada da variância. Então, para calcular o desvio padrão, nós precisamos primeiro determinar a variância. E para determinar a variância, o primeiro passo é calcular a média dos dados que foi dado. E aí, como é que eu faço a média? Lembra lá, tá? A média eu vou representar como sendo esse x com a barrinha em cima. Mas se você quiser, pode representar também como sendo m, tá? É a mesma coisa. Então, olha só, a média é só pegar todos os dados, somar e dividir pelo total. Então, eu vou somar todos os dados. Ó, ficaremos com 17, mais 25, mais 18, mais 24. Tudo isso daqui, pessoal, eu vou dividir por 4, porque é o tanto, né, o total de elementos que eu tenho. Então, quando eu fizer essa soma toda aqui, pessoal, isso aqui vai dar 84, tá certo? E 84 dividido por 1, isso aqui dá 21, portanto, 21 é a minha média. Então, depois que eu calculei a média, o segundo passo aqui para que a gente vai fazer é calcular o que nós chamamos de desvio simples. Pelo menos assim, eu gosto de ensinar, né, trabalhando esse nome, desvio simples. E aí, como é que eu faço o desvio simples? Eu pego a média e subtraio ela do dado. Por exemplo, o primeiro dado é o dado de janeiro, vale 17. Então, quando eu faço 21 menos 17, vou até botar aqui para a galera entender, 21 menos 17, eu vou encontrar que esse valor aqui é 4. Então, 4 é o desvio. Lembrando, pessoal, esse desvio simples sempre vai levar em consideração o módulo do valor. Então, vamos supor que eu encontrasse aqui que a diferença fosse negativa, por exemplo, né? Encontrasse menos 4. Eu iria considerar esse desvio simples como sendo um módulo. Portanto, seria 4. É basicamente isso, tá? Então, olha só, o desvio 2 é do mesmo jeito. Eu vou pegar a média e vou subtrair do dado. Ó, aqui já cairia nesse caso do módulo, olha. Então, ficaríamos com 21 menos 25, daria menos 4. Só que, como o desvio tem que ser sempre positivo, então vou considerar como sendo 4 positivo, tá vendo? Simples, né? Acredito que todo mundo tenha entendido isso. Vamos lá então, ó. O desvio 3, o desvio simples 3, fica como sendo 21 menos 18, isso aqui dá 3. E o desvio 4 vai ficar como sendo 21 menos 24, daria menos 3 nesse caso, 3 positivo. Pronto, calculado esse desvio simples, agora eu vou calcular o que eu gosto de chamar, né, no caso, o que nós chamamos de variância. E a variância é a média dos quadrados do desvio simples. Eita, professor, não entendi nada. Como é que faz isso aí? Seguinte, tá vendo aqui esses desvios simples que a gente encontrou? Pronto, a gente vai levar cada um ao quadrado e vamos somar eles. Então, ó, desvio 1 é 4 elevado ao quadrado, desvio 2 é 4 elevado ao quadrado. O desvio 3 é 3 elevado ao quadrado e o desvio 4 é 3 elevado ao quadrado. Como eu quero calcular a média, lembra, eu sempre vou multiplicar pelo total. Se eu tenho 4 desvios, eu vou dividir por 4. Se eu tivesse 5 desvios, aí dividiria por 5 e assim sucessivamente, beleza? Então, ó, resolvendo isso aqui, a gente vai ficar com o seguinte, ó. Deixa eu só ver aqui, opa, tinha perdido o meu cursor. Vamos lá. 4 ao quadrado fica 16, 4 ao quadrado 16 de novo, 3 ao quadrado dá 9, 3 ao quadrado 9, tudo isso dividido por 4. Ó, estamos chegando. Vai ficar 16 mais 16 dá 32, 9 mais 9 dá 18, 32 mais 18 dá 50, 50 dividido para 4. Pessoal, quando a gente fizer 50 dividido para 4, só que vai ficar aproximadamente 12,5. Aproximadamente não, né? Vai dar 12,5. Pronto, encontrado então a nossa variância, a gente pode determinar aqui o nosso desvio padrão. Porque o desvio padrão a gente lembra, né, novamente, que é nada mais, nada menos que a raiz quadrada dessa variância. Então, ó, fazendo aqui o quarto passo, eu vou fazer o desvio padrão, que vai ser a raiz quadrada do que eu encontrei, 12,5. A gente sabe o quê? Que quando nós temos aqui raiz quadrada de números decimais, eu transformo esse número decimal em fração. Então, vai ficar assim, ó, 125 dividido para 10. Aí, lembra, vou fazer raiz quadrada do que está em cima, fica a raiz quadrada de 125, sobre a raiz quadrada do que está embaixo,
raiz quadrada de 10, fechou? Gente, raiz quadrada de 125 eu não tenho, mas eu sei que 125 pode ser escrito como sendo 5 ao quadrado vezes 5. Professor, como é que eu sei isso? Fatorando. Eu pego 125 e fatoro. Notem que 125 dá por 5, fica 25. 25 dá por 5, fica 5. E 5 dá por ele mesmo, fica 1. Portanto, olha só, como é raiz quadrada, eu vou sempre juntando de parzinhos, né? Então, de dupla em dupla. Então, esses dois 5 juntos ficam 5 ao quadrado e esse 5 sozinho fica simplesmente 5. Aí eu só reescrevi aqui, tá vendo? Enquanto este 10, eu posso escrever ele como sendo 2 vezes 5. Novamente, é só fatorar, tá certo, gente? Aí o que é que eu vou fazer aqui? Olha só, como na divisão eu separei, na multiplicação também posso separar. Então fica assim, ó, raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes raiz quadrada de 5. Tudo isso dividido pela raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 5. Aí, ó, pensem comigo agora. Eu tenho raiz quadrada de 5 em cima, raiz quadrada de 5 embaixo. Eu posso cortar esses dois caras. Aí, meu desvio padrão vai ficar assim. Se liga, ó. Raiz quadrada de 5 ao quadrado, que eu poderia resolver dar 25, dividido pela raiz quadrada de 2. Ó, vou cortar este cara com este, vai sobrar 5 raiz de 2. Como não é interessante, né? A galera até costuma dizer, porque não pode. Na matemática, na verdade, gente, não tem muito isso de não poder, não, tá? A gente manipula as coisas para que elas fiquem mais agradáveis visualmente. Então, esse processo, inclusive, da radiciação, né, ou da racionalização, que é o que a gente vai fazer aqui, já que tem que racionalizar, ele é um processo optativo, tá? Se a questão quisesse, ela poderia muito bem colocar como alternativa 5 dividido por raiz de 2. Mas ela não quis botar, né? Em 99% dos casos não gostam de botar. Então a gente precisa racionalizar. E racionalizar é só pegar o radicando, ou seja, a raiz que está aqui embaixo, e multiplicar em cima e embaixo. Aí a gente vai ficar com isso aqui, ó. 5 raiz de 2 dividido por raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. E raiz de 4 é 2. Então, sempre que eu tiver duas raízes quadradas iguais se multiplicando, só cancela a raiz quadrada e já repete o número dentro. Deixa eu só melhorar isso aqui, ó. 5 raiz de 2 sobre 2. Letra B de Brasil. Fechou, gente? Eu espero que eu tenha ajudado vocês, tá? Não é uma questão difícil, é uma questão mais conteudista, muito típico aí desses simulados, né? Dessas escolas particulares, desses sistemas de ensino. E eu espero ter ajudado você. Caso sim, considere, por favor, aí avaliar o vídeo, se inscrever aqui no canal para dar uma força e até mesmo enviar aí para o seu colega que também fez esse simulado, seja no colégio ou tenha encontrado ele na internet e talvez tenha ficado com dúvida, com dificuldade nessa questão, tá? Lembrando que eu sempre posto todas as resoluções desses simulados gerais, então caso você estude em algum colégio que tenha ângulo, eu tenho até o próprio Bernoulli, ou enfim, vários outros, certo? O próprio SAIS, pode vir aqui no meu canal que eu tenho várias outras resoluções dessas provas, fechou? Então é isso, gente, um forte abraço e até a próxima. Valeu!